Trazendo a participação tradicional, comentário de Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão no nosso grande portal. Sempre foi, desde os meus tempos de bem mais jovem, de trabalho ainda como funcionário, sempre foi aquele comentário que o Brasil só começa a trabalhar, só inicia o ano depois do carnaval. E esse foi um carnaval bastante demorado em relação ao início do ano, já que ocorreu em março. Então, hoje é quarta-feira de cinzas, é o início dos nossos trabalhos, segundo a velha tradição brasileira. Efetivamente, vendo nas mídias, não tem mais como fugir disso, é impossível a gente pegar o telefone e não olhar algumas coisas que tem ali, que às vezes tem artigos, tem notícias, tem comentários, tem manifestações que nos interessam ver e viver mais de perto. Então é impossível a gente não ver certas coisas. E eu fui ver porque, como a grande maioria hoje da população brasileira, não tolero mais a Rede Globo. Não vejo mais a Globo em hipótese alguma. Não ligo a Globo em hipótese alguma. Mas vi através da mídia, via telefone, acho que é no YouTube, que vem ali, um comentário, e eu fui ver toda a notícia de uma entrevista que o jornalista dos mais famosos do Brasil, Pedro Bial, fez com o deputado federal de Minas Gerais, do PL, Nicolas Ferreira, ou Nicolas Ferreira, porque o acento está lá no último A, que é um dos deputados mais jovens que tem na Câmara Federal, excelente deputado, forma como comenta, como trata as coisas, os discursos que faz na tribuna da Câmara são fenomenais. E eu fui ver essa entrevista. O jornalista Pedro Bial era, em tempos que ainda se podia assistir à TV Rede Globo, era um grande jornalista que eu deixei de gostar no momento que ele, em vez de cuidar das outras partes do jornalismo que fazia, foi ser o grande apresentador daquela porcaria de programa que a Globo tem, chamada Big Brother. E ele passou uns 2 ou 3 anos sendo o apresentador daqueles programas da Globo. Dali em diante ele perdeu comigo o elan, perdeu a admiração, porque deixar de ser, como ele era, um grande jornalista para ser apresentador daquela porcaria de programa, perdeu o elan. Mas, de qualquer forma, não vi mais. Ele depois passou a ter um programa de entrevistas, como antigamente tinha o Jô Soares, que era muito bom nisso. E aí eu vi essa notícia e fui ver. E uma das perguntas lá que ele fez, ou uma não, a principal pergunta, a ideia da nefasta, da nojenta, da asquerosa Rede Globo, subserviente deste governo podre que comanda o Brasil, era desmoralizar o grande deputado que representa a oposição a esse petismo idiota que está nos assolando. E ele então perguntou se o deputado, Nicolas Ferreira, jovem deputado, não achava que, sendo o Brasil um país laico, um Estado laico, vamos falar da parte do Estado, quer dizer, da parte em que interessa a nós, não tem que se falar em religião. É que o Nicolas Ferreira, bastante religioso, é crente, e ele sempre, nas suas manifestações, faz invocação a Deus, menciona alguma coisa, comenta alguma coisa
de ordem religiosa, que não tem nada a ver com a função dele como deputado, porque ele não mistura efetivamente as coisas. E o Nicolas Ferreira respondeu bem. Eu vi essa entrevista, me interessou muito, porque ele Pedro Bial, insistia de que o Brasil, sendo um país laico, que o assunto é interessante e eu vou chegar mais adiante. Sendo um país laico, não tinha que se falar em religião. Para a senhora ou o senhor que está me assistindo, o jovem que estiver me assistindo, não sabe o que é um país laico, vamos deixar bem claro. É aquele que não mistura religião com governo, religião com administração. O que, aliás, é muito bom. Isto vem desde a proclamação da República, porque em tempos de império havia influência muito forte ligada ao Estado da Igreja Católica. Naquela época, até 1889. Mas, com a proclamação da República, ficou afastada a interferência da Igreja Católica e de qualquer religião no governo brasileiro. Como partezinha pequena aqui, para que todos saibam, a maioria dos presidentes do Brasil, desde a proclamação da República, eram católicos. Um dos primeiros presidentes que não era católico foi, no tempo do regime militar, o general Ernesto Geisel, que era protestante, era crente, como eu sou. E como é a grande maioria, porque a Igreja Católica é a maior igreja do mundo, isolada, mas se nós somarmos todas as diversas igrejas protestantes, o número é maior do que o número que os integrantes da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica é maior em número, mas a soma das outras igrejas cristãs é maior do que a Igreja Católica. Bom, mas não interessa isso. O que interessa é que o Nicolas Ferreira comentou e respondeu muito bem. Evidentemente, não há interesse no mundo moderno, e esse mundo moderno vem lá do início do século passado, ou do final do século XIX, como foi a proclamação da República, e já era exemplo em outros países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, cuja independência é anterior à nossa, é de 1776, de não haver direto a interferência da religião com o governo. Os países em que isso ocorre hoje são aqueles países perigosos, como o Irã, que quem manda lá são as ideias religiosas e que cometem grandes atrocidades em nome dessas ideias. Como, no passado, a Inquisição, patrocinada pelo catolicismo, fez no mundo inteiro. Mas o Nicolas Ferreira respondeu bem, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que ele é cristão. A reportagem é muito boa porque ele tentou isolar, em nome da Rede Globo, isolar e apertar o deputado, mas acabou levando um troco muito bem dado. E apesar dessa manifestação dele, vejam bem o que este desgoverno permite que aconteça no Brasil. A grande cantora Cláudia Leite, grande cantora, ela, por ser cristã, ela substituiu numa música uma palavra lá referente a uma personalidade do axé, não sei como é que diz lá, por o nome de Jesus em latim ou em hebraico, não sei como. Ela substituiu isso e começou a colocar Jesus e não colocar a liderança lá do axé, música, daquelas coisas. E houve representações, houve reclamações, inclusive representação de que ela estava ferindo as religiões. Então, é um país laico quando é para atacar o cristianismo. Agora, quando é para defender outras religiões, que são bem minoritárias, não interessa se é minoritária ou não me interessa o estilo de religião, não me interessa se, como no tempo do ex-presidente Collor de Mello, faziam despachos lá dentro da casa, naquela época, na casa da Dinda, que era onde ele morava, era o nome do local, não no palácio. Isso não me interessa. O que interessa é que a Cláudia Leite substituiu
e foi por isso hostilizada. No entanto, não é essa a preferência nacional. Porque se nós analisarmos agora, no início, na primeira noite de Carnaval, que é uma festa brasileira por excelência, uma festa em que o Brasil se dedica, especialmente Rio de Janeiro, São Paulo, aqui já não tem mais tanto. A cantora, outra cantora brasileira, a Anitta, lá num bloco, num local daqueles, gritou contra a anistia não, e foi vaiada. Quer dizer, o povo, a população, que são os legítimos donos do governo, porque o governo é representante do povo, está na Constituição, é o sistema democrático, é o sistema brasileiro. A maioria do povo não comunga com essas ideias retrógradas, como tentou a Rede Globo a famigerada Rede Globo, através desse jornalista Pedro Bial, contra o deputado, como tentou algum medíocre integrante desse governicho que está aí, fazer representação com uma cantora, contra a cantora Cláudia Leite, em razão de religião, e como foi vaiada a outra cantora, Anitta. Aliás, esses que se vincularam, esses artistas que se vincularam a esse governo não estão passando bem, não. Aquele outro péssimo cantor, Lulu Santos, que pensa que é cantor, mas não canta coisa nenhuma, beneficiado pela Lei Rouanet, que é a criação dos anteriores desgovernos, desse mesmo desgoverno que nos assola, do petismo, a Lei Rouanet, que facilita e dá dinheiro para quem não precisa, porque quem faz um espetáculo grande desses ganha milhões, não precisa de auxílio do governo, mas dão dinheiro para esses artistas, para eles ficarem do lado do governo, e aquele bobalhão do Lulu Santos, num espetáculo que foi organizado com financiamento desta lei, chegou lá, não tinha ninguém, não pôde nem cantar. Não tinha nem plateia, porque o povo brasileiro já não aguenta mais isso. Sabem, o que vem ocorrendo no Brasil é lamentável, é que, infelizmente, as pessoas não estão entendendo, nem nossos governantes, integrantes do governo, de qualquer órgão governamental, autoridades, eleitas ou não eleitas, de que não é a coroa que faz o rei. É o rei quem faz a coroa ser boa. Não é o hábito, frase bem comum, ditado bem antigo, não é o hábito que faz o monge. O hábito não faz o monge. Aliás, o evangelista Mateus, primeiro dos 4 evangelhos, no seu versículo 6, 29, no capítulo 6, versículo 29, diz o seguinte: olhai os lírios do campo. Essa frase bíblica é o nome de um grande livro do nosso maior escritor do Rio Grande do Sul, Érico Veríssimo, né? Olhai os lírios do campo, em que ele conta a história de um cidadão de origem judaica. Bom, olhai os lírios do campo, escreve Mateus, no capítulo 6, versículo 29, que é um momento em que Jesus Cristo está falando aos seus apóstolos e às pessoas, está falando para as pessoas que estão ali, e diz: olhai os lírios do campo, nem Salomão, referindo-se ao rei Salomão, né, em toda a sua glória se vestia como qualquer deles. Quer dizer, não é o hábito que faz o monge, não é a vestimenta que faz o homem, não é a coroa que faz o rei, não é o cargo que faz o seu ocupante. Aqui eu quero chegar. E faz o ocupante, quem faz o cargo é a pessoa que o ocupa, que sabe agir da forma para a qual foi colocada naquele cargo. Um cargo para ser admirado é quando tem um bom integrante dele que sabe exercer da sua forma. Aquela história que na semana passada ainda referi aqui, daquele moleiro
moleiro, lá de Sanssouci, na Prússia Antiga, quando Frederico III, todo-poderoso, rei da Prússia, porque queria comprar as terras dele e ele não quis vender, então eu te tomo as terras, diz o rei. Ele disse, só se não houvesse juízes em Berlim. Ele não se referia apenas aos juízes por serem juízes, porque ele sabia quem eram os integrantes daqueles cargos que estavam lá, que sabiam agir dentro do que a lei lhes determinava, dentro do que a lei estava escrita, dentro do que a lei, a Constituição, as normas, o uso e costumes das populações estão destinadas a cuidar, a reger a nossa vida de homens dentro de uma nação, componentes de uma nação e dentro de um país, formando, portanto, um Estado completo. Governo, povo e território. É o que formam os países. Pois é. Às vezes tem ocupantes de cargos aí que acham que o cargo surgiu à cabeça e fazem as maiores atrocidades, as maiores perseguições. Exatamente nesse momento, nesse período do Carnaval, nesses 4 dias, notícias que vêm através da mídia diariamente e que se pode ver, inclusive via telefone celular ou via computadores, demonstram isso, as perseguições que estão sendo feitas no Brasil contra qualquer pessoa que não simpatiza, que não concorda com esta porcaria de governo que nós temos no Brasil, cometendo os atos mais insensatos, destruindo a nossa economia, acabando até com as nossas liberdades, tentando cerceá-las. Mas isso não vai ficar assim. O povo brasileiro, por certo, por sua altivez, por seus interesses, não concorda com isso e não vai deixar esta bagunça desgovernamental continuar sem que se mostre a eles o que nós queremos. Nós queremos um país como sempre foi, um país em que o povo tenha as suas liberdades, um país em que o povo possa agir dentro das regras constitucionais, um país em que uns não sejam beneficiados e soltos e indo para a rua e liberados, mesmo sendo assassinos, integrantes de primeiro comando da capital e outras coisas mais, e outros apenas por ideias sendo detidos e referendados. O Brasil começa a trabalhar a partir de agora, a partir de hoje, para o ano de 2025. Que seja um grande ano para nós, e uma das coisas que seja é exatamente acabar com essa esquerda esquizofrênica do PT, PSOL e outras porcarias que integram esse desgoverno que está aí. Aliás, ele está se enforcando nas suas próprias ideias. Agora coloca como ministro para ter contato com o parlamento aquela insolente da presidente do partido, que vai ser ministro para tratar com o parlamento, e ela não tem tato, não é trato, é tato algum para falar com parlamentares, porque ela quer impor as ideias podres e corruptas desse PT, e evidentemente que a oposição não vai aceitar. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger, e o seu comentário.